para gravar a partir de agora. Então, boa noite formalmente. E na nossa aula de hoje, a gente vai finalizar uma parte bem breve da nossa extinção dos contratos, que nada mais é do que a nossa extinção por morte de um dos contratantes. E aqui é bem breve mesmo, tá? Por que eu digo que é breve? Porque a nossa última forma, que a gente pode chegar como uma forma básica, né, de extinção dessa relação contratual estabelecida entre as partes, é a nossa morte, tá? Então, para algumas categorias negociais, a morte de uma das pessoas dos contratantes pode sim gerar o fim do pacto, tá? Isso vai ocorrer de uma forma assim, entre aspas, única, quando nos casos em que esse contratante, essa parte contratual, deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho, nos casos em que somente essa parte contratual estabelecer uma obrigação, como a gente estudou, uma obrigação personalíssima, ou seja, aquela obrigação com aquele intuito persona, tá? Aquela ideia de que somente aquela pessoa pode executar esse contrato. Então, se essa pessoa morre, por óbvio que vai existir a extinção deste contrato com o que se chama de cessação contratual, tá? Cessação contratual. Então, com a morte de um dos contratantes, dentro de uma obrigação personalíssima, nós temos ali a cessação contratual, ou seja, a extinção desse contrato pela impossibilidade de se executar, porque esse contrato estava vinculado àquela pessoa e aquela pessoa morreu. Nesses casos, esse contrato vai se extinguir de pleno direito. E dentro de algum exemplo, no plano prático, nós temos ali a fiança. A fiança, vocês sabem, porque a fiança é uma modalidade de garantia comum, um contrato comum. Na verdade, dentro dessa modalidade do contrato de fiança, os herdeiros eles não podem ali receber como herança esse encargo de ser fiador, tá? Então, esse ônus não é transmitido para os herdeiros, somente é transmitido ali aquela ideia de alguma dívida que foi feita em vida, e essa dívida somente será respondida pelo patrimônio deixado por essa pessoa que faleceu, né? Eu já falei isso um pouquinho para vocês, mas nós temos ali uma limitação do pagamento das dívidas somente até o limite da herança desse autor, né, dessa pessoa que faleceu, tá? Então, essa qualidade de fiador não se transmite para os herdeiros, tá? Porque essa fiança, ela só tem uma responsabilidade, por isso que a gente sempre brinca, se te chamarem para ser fiador, essa pessoa provavelmente não é sua amiga, porque ela está querendo um ônus muito importante. Então, na fiança, nós temos uma só responsabilidade, que na verdade, né, você só tem uma responsabilidade se você é fiador. Essa dívida é sua. Então, você não usufrui do bem, você, enfim, você não faz nada, você só paga essa dívida em caso de inadimplemento, se existir ali algum afastamento de benefício de ordem, você ainda responde de forma solidária ali com esse devedor. Então, se te chamarem para ser fiador, você corre, beleza? E a gente finaliza, então, a nossa teoria geral dos contratos. Olha que maravilha, né? E para a gente já começar o nosso tema, vamos dizer assim, da nossa aula de hoje, e o tema que vai aí acompanhar um pouquinho a gente, que é a modalidade mais comum, mais corriqueira, mais tradicional dentro do nosso código, que é o contrato de compra e venda. E aqui eu fiz um slide, olha eu fazendo slide aqui de novo para vocês. Obviamente que o slide não corresponde à altura dos meus alunos, mas é um slide humilde e a gente vai tentar trabalhar aqui algumas ideias. Vocês enxergam os slides aí? Alô? Enxerga sim, professor. Opa. Enxerga, professor. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho de contrato de compra e venda. Primeira coisa, contrato de compra e venda está no nosso Código Civil, quem diria, né? Ele está lá dentro do artigo 481 até o artigo 532 do Código Material, nosso CC, tá? E o nosso Código Civil ele foi muito, vamos dizer assim, gente boa, porque
vocês sabem que tem questões que o código ele não conceitua e tem questões que o código mesmo já diz o que algo é. Então, dentro do artigo 481 do nosso Código Civil, nós temos ali a definição legal do que seria o contrato de compra e venda, ou seja, o conceito de compra e venda. O que é? Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Ou seja, nós temos ali um sacrifício patrimonial de ambas as partes. Uma vai transferir o domínio de determinada coisa para outrem, enquanto o outro se obriga a pagar certo preço em dinheiro por essa coisa que ele está adquirindo, tá? Pois bem, vocês sabem também que nós temos, dentro de uma ideia lá da matéria passada de vocês, que nós temos ali que essa ideia da transferência desses bens, né? A nossa propriedade móvel, ela vai se transferir para outrem por aquilo que a gente chama de tradição, tá? Tradição, ou seja, a entrega da coisa, tá? Então, se a pessoa está fazendo ali um contrato de compra e venda de propriedade móvel, a coisa se transfere pela tradição, ou seja, pela entrega da coisa. Enquanto na propriedade imóvel, essa coisa, esse bem, vai se transferir pelo registro desse contrato de compra e venda no cartório de registro imobiliário, o CRI local, tá? Então, enquanto a pessoa que compra um carro, ela tem ali a sua propriedade a partir do momento da tradição, no bem imóvel isso não ocorre. Somente ela entra na propriedade quando ela fizer o registro desse contrato lá no cartório de registro imobiliário. Não confundam, vocês vão estudar isso lá na frente, aliás, eu acho que segundo semestre do ano que vem, direitos reais. Posse é uma coisa, propriedade é outra coisa. A pessoa que faz um contrato de compra e venda, ela entra muitas das vezes na posse de um bem imóvel, mas a propriedade, essa titularização desse bem, somente ocorre quando esse bem, esse contrato, for registrado no cartório de registros imobiliários da comarca, melhor dizendo, em que esse imóvel está matriculado, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que o nosso contrato de compra e venda traz somente, novamente, somente o compromisso do vendedor em transmitir a propriedade, que são os efeitos obrigacionais, tá? Nada mais do que os efeitos obrigacionais. Ou seja, o nosso contrato de compra e venda, ele aparece para nós, dentro daquela ideia de classificações ou contratos, como um contrato translativo. O que eu quero dizer com isso? Contrato translativo. Ele vai trazer ali, como conteúdo, essa referida transmissão dessas propriedades, né? Que se perfaz, novamente, na tradição, quando estivermos diante dos bens móveis, ou pelo registro nas hipóteses de bens imóveis, tá? E olha o que eu trouxe para vocês dentro desse julgadinho que veio lá do Superior Tribunal de Justiça, que fala para nós. Civil, compra e venda, e aqui tem uma ideia de realidade jurídica. Civil, compra e venda, imóvel. Transcrição, matéria de prova. Ensina a doutrina que na compra e venda do imóvel, a transcrição no registro imobiliário do título translativo da propriedade apenas completa, ainda que necessariamente, a operação iniciada com o contrato ou qualquer outro negócio translativo. O modus é condicionado pelo títulos, ou seja, o registro é ato automático, independe de providências do transmitente. E serve do especial inviável a qualquer intento no sentido de reexame da matéria que envolva reavaliação de provas. Então, aqui nós temos uma ideia geral do que seria o contrato de compra e venda. Lembrem-se que o nosso Código Civil ele tem alguns princípios norteadores, tá? Primeiro, a socialidade ou a sociabilidade, né? Aquela ideia de que é algo que é
para a sociedade. Nós temos também a eticidade, que é uma ideia forte dentro, por exemplo, da máxima do conceito de boa-fé objetiva. Então, nós temos ali um princípio norteador ético, só que nós temos um princípio muito importante, que é a operabilidade. A operabilidade no Código Civil quer falar para nós, quer transmitir para nós uma ideia de uma facilidade, uma facilitação desses institutos privados, tá? Ou seja, nós temos que traduzir dentro do nosso código algo que a população consegue ler e consegue enxergar. Então, quando a gente pega o artigo 481 do nosso Código Civil, nós temos ali um conceito legal, uma definição legal muito simples, que vai trazer a ideia do que seria o contrato de compra e venda. Ou seja, alguém, que é a figura do vendedor, vai se obrigar a transferir a outra figura, que é a figura do comprador, o domínio de coisa móvel ou coisa imóvel mediante uma remuneração, ou seja, um preço. Então, é um contrato translativo para nós. Então, assim, aqui nós temos uma ideia inicial do contrato de compra e venda. Eu acho que eu passei o slide aqui sem querer. Então, assim, avançando, e, obviamente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa, tá? Porque essa matéria, vocês sabem, é uma matéria que agora no contrato de espécie a gente tenta traduzir um pouco mais na prática, mas, obviamente, que é uma matéria que se apresenta com uma complexidade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me interrompam, que a gente debate aqui um pouco, tá? Então, temos o conceito legal do nosso contrato de compra e venda, e a gente vai entender a natureza jurídica desse contrato. E nós temos algumas características importantes, tá? A primeira delas é que o contrato de compra e venda, ele vai se apresentar para nós como um contrato bilateral, tá? Comprador e vendedor, contrato bilateral, no mínimo bilateral, beleza? Ou sinalagmático. A gente já falou inúmeras vezes a palavra sinalagmático aqui, mas aqui o nosso contrato de compra e venda, ele é sinalagmático. Por quê? Porque existindo um sinalagma, o que é sinalagma? A gente já teve outras apresentações de slide até, que eu coloco a figura sinalagma, né? A ideia de sinalagma quer trazer para nós a ideia de direitos e deveres proporcionais entre as partes, tá? Ou seja, nessa figura de credor e devedor, a ideia de algo sinalagmático por excelência, por óbvio, é algo que deve traduzir uma ideia de equidade, tá? Uma equidade no plano de uma proporcionalidade, uma ideia de que direitos e deveres devem ser proporcionais para credor e para devedor, beleza? Não tem muito caô no termo, tá? Um termo grande, assustador, mas são direitos e deveres proporcionais entre esses ambos polos do contrato. Segunda ideia, como eu falei naquela ideia de preço, obviamente que o contrato de compra e venda será um contrato oneroso. Por quê? Falei preço, mas eu falei que, na verdade, ele se apresenta como sacrifício, mas não só para uma parte, mas sim para ambas as partes, ou seja, tanto para o comprador quanto para o vendedor, naquela ideia de obrigação, né, de prestação mais contraprestação. Obviamente que o cara que está vendendo uma maré, ele vai estar muito feliz. Só que esqueçam o exemplo da maré. Pensem via de regra. Sempre vai existir uma perda patrimonial nessa transferência, tá? Apesar dessa perda patrimonial, no caso da maré, a pessoa tem que levar as mãos ao céu e agradecer, mas aqui nós temos sim a ideia de prestação mais contraprestação, tá? Então nós temos essa onerosidade, e essa onerosidade ela é extremamente afirmada e confirmada na ideia de preço, naquela ideia de pagamento, naquela ideia de remuneração, beleza? Por enquanto está tudo uma maravilha, né? E a gente vai ver que essas questões, que podem parecerem complicadas no primeiro momento, não são. Como, por exemplo, de que o contrato de compra e venda, via de regra, é um contrato comutativo.
Por que um contrato comutativo? Porque ambas as partes, quando estiverem firmando este negócio, já saberão ali, já sabem antes, né, de antemão, quais serão essas suas prestações. Ou seja, eu preciso entregar meu carro para a Brenda, só que a Brenda precisa me passar 30 mil reais. Então, são contratos comutativos por regra, tá? Mas, eventualmente, vai incidir um elemento que a gente pode dizer que é um elemento da sorte, tá? Que a nossa compra e venda, ao invés de ser um contrato comutativo, pode assumir uma forma de um contrato aleatório, né? Então, se a gente tem um contrato comutativo que você já sabe quais são as suas prestações e sua contraprestação, nós temos, eventualmente, a possibilidade desse contrato ser um contrato aleatório. Duas são as possibilidades, tá? E essas duas possibilidades são tratadas dentro do nosso Código Civil, desde o artigo 458 até o artigo 461, beleza? Duas possibilidades. Primeira possibilidade, eu indico aí para vocês no slide, é a venda de coisas futuras quanto à existência, regra do 458, e quanto à quantidade, que é a regra do 459, tá? Então, vendas aleatórias no contrato ali, de vendas futuras, quanto à existência e à quantidade. E nós temos a segunda possibilidade, que é a venda de coisas existentes, mas expostas a risco, tá? E essa é a regra do 460. Então, 458, venda de coisa futura, mas que tem algum problema quanto à sua existência. Quanto à quantidade, é no artigo seguinte, no 459, e a venda de coisas que existem, mas que podem ali ser expostas a risco, na regra do 460 do nosso Código Civil. Em relação a essas coisas futuras, sejam elas existentes ou sejam elas inexistentes, quanto à sua ou a sua quantidade, né? O risco do nosso contrato ele pode se referir a duas coisas também. Quais são essas coisas? Foi o que eu coloquei aí para vocês. Eu já trabalhei esses institutos, talvez vocês não lembrem, mas eu lembro, que é o M2 SPY, que na verdade, SPY, né? Enfim, que é na verdade a venda da esperança quanto à existência da coisa, ou venda da esperança somente, vamos dizer assim. Ou seja, aqui nós estaremos diante daquela ideia de uma assunção dos riscos por um dos contratantes no tocante à própria existência da coisa, né? Ou seja, nesse caso, esse outro contratante terá direito de receber o que foi prometido por esse contratante, desde que da sua parte não tenha existido dolo ou culpa, ainda que nada do que foi contratado venha a existir, beleza? Nesse contrato, não é fixado nem mesmo uma quantidade mínima desse objeto, ou seja, fazendo que esse risco seja ainda maior para os contratantes. Ou seja, você, vamos imaginar, uma colheita de soja. Tem povo vendendo saca de soja por R$100 para 2022. Imagina, você faz esse contrato de venda de uma esperança quanto à existência dessa coisa, só que essa coisa não aparece por ausência de dolo, por ausência de culpa sua. Nesse caso, você vai ter esse dinheiro recebido, mesmo que nada venha a existir. Então, nesse contrato, não existe nem a possibilidade, por exemplo, você precisa entregar pelo menos 100 sacas de soja. Esse contrato é extremamente problemático, esse contrato é muito difícil de ser aplicado, porque pode gerar, aliás, pode não, ele gera uma insegurança jurídica gigante aos olhos dos contratantes, tá? E a nossa segunda possibilidade é o emptio rei speratai, né? Nessa ideia, é uma venda da esperança quanto à quantidade da coisa ou venda da esperança como coisa esperada. Esse daqui é melhor do que o primeiro, porque aqui já tem uma estipulação da quantidade, né? Ou seja, nessa modalidade, nós temos ainda a assunção de riscos, tá? Por um dos contratantes, mas não sobre a existência, mas sim quanto à quantidade dessa coisa, né?
E aqui também, nós temos que essa pessoa que estiver alienando esse bem, ele terá direito, sim, de receber esse preço desse contrato, desde que ele não tenha ali concorrido com culpa, né? Ainda que essa coisa venha existir numa quantidade inferior do que foi estipulada, enfim. Nessa ideia, dessa modalidade do Eptius Rei Speratai, né? Nós temos ali uma fixação de uma quantidade mínima em relação a esse objeto, naquela ideia da saca de soja de 100 sacas, né? Então, existe sim uma ideia de estabelecer uma quantidade mínima, né? Nas hipóteses de coisas que você possa eventualmente vender e que essa coisa exista, né? Ou seja, dentro dessa ideia que eu trabalhei com vocês ali, que de coisas existentes, mas expostas ao risco, melhor dizendo, dentro disso terá também esse alienante, né, o direito ali de receber esse valor integral, né, ainda que essa coisa não mais exista, tá? Seja no todo, seja em parte, no dia, por exemplo, da formalização desse contrato, tá? Mas esse contrato, obviamente nem tão óbvio, mas ele pode ser anulado se o prejudicado provar que esse outro contratante agiu com dolo, ou seja, que ele não ignorava essa possibilidade de se consumar esse contrato que estava assim exposto ao risco dessa coisa, tá? Então, se ficar comprovado que essa pessoa que estava ali na posse desse bem, que já estava exposto ao risco, mas ela contribuiu para aumentar esse risco, por óbvio que essa pessoa não vai ter que pagar para esse outro contratante que figura neste outro bem. Que é um pouquinho mais complexo, é mais complicado, mas eu acho que ficou clara a ideia geral sobre essas espécies aqui, beleza? Pois bem, avançando aqui no nosso estudo, nós temos algumas dúvidas, né? Esse contrato de compra e venda, ele é um contrato consensual, ou seja, que ele possui ali uma formalização, um aperfeiçoamento, uma concretização com a manifestação da vontade, ou seja, um contrato consensual, ou um contrato real, em que o aperfeiçoamento não se dará somente na manifestação, mas na entrega da coisa. Então, se é real, é na entrega da coisa. Se é consensual, é na manifestação de vontade, o momento do aperfeiçoamento deste contrato. E aqui, para nós, o nosso contrato de compra e venda, ele vai assumir a primeira categoria, ou seja, um contrato consensual. Por quê? Porque o aperfeiçoamento desse contrato ocorre com a manifestação de vontade de ambas as partes, tá? Isso está lá no nosso Código Civil. Quando vocês abrirem lá no nosso artigo 482, vai falar para nós dessa ideia de que o contrato de compra e venda será formalizado, né? Será obrigatório e vai ter uma perfeição, desde que essas partes acordem o preço e o objeto deste contrato, na regra do 482 do nosso Código Civil. Beleza? A entrega dessa coisa, quando for bem imóvel, na ideia de tradição, ou o registro desse negócio, na ideia de bem imóvel, né? Como eu falei para vocês, não tem qualquer relação com o aperfeiçoamento desse contrato, tá? Então, na verdade, nós temos a ideia da tradição e a ideia do registro somente como um cumprimento desse contrato e não com a formalização dele, tá? Então, nós estamos diante, dentro daquela ideia da escada pontiana, existência, validade e eficácia, nós estamos aqui naquela ideia de que a validade do contrato será formalizada na manifestação da vontade das partes. Só que a eficácia desse contrato, aí sim, estará na tradição, quando nós estivermos diante dos bens móveis, e no registro, quando nós
estivermos diante de bens, melhor dizendo, imóveis. Tranquilo? Avançando aqui também nas características, né, na natureza jurídica. O nosso contrato de compra e venda, ele pode ser, e aqui sempre surgem algumas dúvidas, né? Ele pode ser solene, ou seja, ele pode ser formal, ou ele pode ser informal, ou seja, não solene, tá? Eu acabo seguindo o entendimento que a solenidade está vinculada à ideia de uma escritura pública, tá? E não com um contrato por instrumento particular, ou seja, aquela ideia de forma escrita, tá? Então, a ideia de solenidade está diante, no meu ponto de vista, vinculada à ideia de uma escritura pública e não algo formal, digo, algo escrito, beleza? Então, vamos partir desse pressuposto para eu falar para vocês, e olha que interessante, muita gente não sabe disso. Mas o contrato de compra e venda vai exigir escritura pública quando o valor do bem imóvel, ou seja, de alguma casa, de algum terreno, objeto desse negócio, tenha um valor ali superior a 30 salários mínimos, tá? Isso é regra do artigo 108 do Código Civil. Então, acima de 30 salários mínimos, é obrigatório uma escritura de compra e venda para bens imóveis, beleza? Então, quando nós estivermos diante de um contrato de compra e venda de um bem imóvel, acima de 30 salários mínimos, nós estaremos diante de um contrato formal, ou seja, um contrato em que, se você não fizer escritura pública, você terá uma série de problemas. Assim, vai ter a validade do contrato, mas a existência desse contrato será muito prejudicada, tá? Por quê? Porque, na verdade, nada mais será esse contrato do que o nosso tradicional, aspas, contrato de gaveta. Você, com instrumento particular, com bens imóveis acima de 30 salários mínimos, você não consegue ir com esse contrato, ir lá e fazer o registro. Você precisará de uma escritura pública para realizar o registro deste contrato. Sem isso, ele não é registrado. Então, nós temos uma solenidade acima de 30 salários mínimos. Se for, então, inferior a 30 salários mínimos, não haverá necessidade da emissão, da formalização da escritura pública a ser lavrada novamente. A escritura pública, tabelionato de notas, tá? Toda a escritura pública é feita no tabelião, no tabelionato de notas. O registro será feito sempre no cartório de registros imobiliários, aquele concurso que é um dos concursos mais concorridos aí nos dias de hoje, tá? Então, registro do imóvel, CRI, registro imobiliário. Escritura pública, tabelionato de notas. Você precisa fazer a escritura pública lá no tabelionato de notas e levar a registro no outro cartório, que é o nosso cartório de registro imobiliário, tá? Então, menos que 30 salários mínimos, você não precisa fazer essa escritura pública e você poderá levar a registro. Então, menos que 30 salários mínimos, para bens imóveis, você terá, além da validade desse instrumento particular, também a eficácia dele, beleza? Pois bem, na compra e venda de bens móveis, tá? Então, superamos os bens imóveis, mas nos bens, vamos dizer bem, né? Sem estar no plural, bem móvel, seja ele de qualquer valor, não existe a necessidade de escritura pública e nem de forma escrita, tá? Porque, nesse caso, não vai existir, não há a necessidade de registro. Como eu falei para vocês, a eficácia desse contrato de compra e venda de bens móveis se dá diante da tradição. Então, dispensa-se a figura do registro, como é o caso dos bens imóveis, tá? Obviamente que, se você fazer ali esse contrato
verbal, ou seja, um contrato que não é escrito, por exemplo, de um veículo, você para fazer a transferência disso do Detran, você não vai conseguir fazer. Então precisa do recibo, precisa, às vezes, de algum contrato. Obviamente, nesse caso dos veículos aqui no Detran do Paraná, é o recibo, mas vocês podem estipular contrato de compra e venda, e vocês fazem isso toda hora aqui, às vezes sem um contrato escrito, sem um contrato formal, ou seja, não é todo. Você, num contrato de compra e venda, você não vai fazer quando estiver diante de bem imóvel, é muito raro de você fazer por escritura pública. Beleza? E, para a gente finalizar aqui a classificação quanto à natureza jurídica desse contrato de compra e venda, nós temos uma coisa muito simples. Que o nosso contrato de compra e venda é um contrato típico. Por que típico? Porque ele está tipificado, olha que maravilha. Ele está lá no nosso Código Civil. Então, obviamente, nós temos algumas legislações específicas que acabam tratando sobre a matéria, mas o nosso contrato é um contrato típico. E muitas das vezes, como eu falei para vocês, como a gente faz contrato de compra e venda a todo momento, esse contrato de compra e venda ele acaba se apresentando para nós como, a maioria das vezes, hoje em dia, como um contrato ali de adesão, né? Pode ser também um contrato de consumo, nos termos quando configurados no artigo 2º, o artigo 3º do nosso CDC, a nossa Lei 8.078 de 90. Mas, quando a gente estiver diante, por exemplo, do nosso Código de Defesa do Consumidor, novamente, aquela ideia de teoria do diálogo das fontes, publicizada aqui no nosso, publicizado, internalizado aqui no nosso direito brasileiro, pela professora Cláudia Lima Marques, nós temos que trabalhar aqui o contrato de compra e venda, mesmo na relação de consumo, com um diálogo aqui com o nosso Código Civil. Ou seja, nós estaremos diante de um contrato de compra e venda, mas a gente precisa aplicar ali os princípios que norteiam a nossa relação consumerista, tá? Avançando. Aqui nós temos o que a gente pode denominar de elementos constitutivos da compra e venda. Então, seja na nossa visão clássica, seja na nossa visão contemporânea desse contrato de compra e venda, os elementos se apresentam para nós como partes, ou seja, nós temos 3 elementos: partes, comprador e vendedor, sendo que, obrigatoriamente, a vontade dessas partes tem que ser uma vontade livre, ou seja, é necessária o consentimento entre essas partes, porque nós temos a manifestação como uma forma de aperfeiçoamento dessa modalidade contratual, e também coisa, que é a nossa res, e, por fim, o nosso preço. Então, são 3 os elementos constitutivos desta, melhor dizendo, figura do contrato de compra e venda. No que diz respeito às partes desse contrato de compra e venda, essas partes devem ser, obviamente, capazes, tá? Se essas partes não forem capazes relativamente ou absolutamente, nós temos aqui a ideia da nulidade, diante da nulidade absoluta dessa visão da parte geral do nosso Código Civil, ou a anulabilidade, se for o caso de uma nulidade relativa, tá? E isso vai depender conforme a nossa modalidade de incapacidade desse agente que está contratando, tá? E aqui nós não podemos esquecer, desculpa, as nossas regras do que a gente pode chamar de regras de legitimação, tá? Regras de legitimação. Um exemplo. Inciso 1º do artigo 1647 do nosso Código Civil, que vai tratar ali da necessidade da outorga conjugal para a venda de bens imóveis a terceiros. O que é outorga conjugal? Quando vocês forem casados, união estável, dependendo da modalidade, você vai precisar do que se denomina de outorga conjugal, outorga marital, outorga uxória. O que é isso? Você vai vender um bem, independentemente se esse bem, obviamente que se dispensa no regime da separação convencional, mas vamos deixar isso de lado.
você vai precisar da assinatura, da anuência desse cônjuge para se fazer a venda deste bem, tá? Então, nós temos aqui uma ideia de legitimação. Então, quando você estiver diante de um contrato de compra e venda, esse cônjuge precisa anuir, independentemente se ele for ali proprietário, porque esse cônjuge, independentemente de ser titular ou não, ele usufrui, né? Ele acaba usufruindo, acaba gozando dos frutos dessa propriedade, então se faz necessária a outorga conjugal, a outorga marital ou uxória. Uxória quando estiver diante da mulher e marital quando estiver diante do homem, tá? Dentro dessa ideia de não existir essa outorga conjugal, nós estaremos diante de uma compra e venda que será anulável, tá? Então é um vício um pouquinho mais tranquilo, entre aspas, e essa compra e venda, ela será anulável desde que proposta essa ação anulatória pelo cônjuge, ou seja, por esse cônjuge que foi prejudicado, no prazo, e aqui é prazo decadencial e não prescricional, de 2 anos. Tá? Então, se foi feita a transferência sem a assinatura da esposa ou do marido, enfim, nós temos o prazo de 2 anos para se afastar essa ideia, que é uma ideia de anulabilidade. Tá? Essa outorga, ela é dispensável apenas no regime da separação absoluta e, no meu ponto de vista, na separação convencional, mas isso a gente vai deixar para os próximos anos que a gente vai trabalhar, se Deus quiser ainda, eu com vocês, tá? Quanto ao consentimento dessas partes, né? Obviamente que essa manifestação de vontade tem que ser livre, tem que ser uma manifestação espontânea, ela deve estipular ali as ideias de coisa, o que está sendo vendido, a ideia de preço dessa coisa que está sendo vendida, enfim. Então, nós temos que manifestar a vontade sobre essas questões do contrato, tá? E vontade, como vocês bem sabem, se existir um vício na vontade, que é o nosso vício do consentimento, erro, dolo, coação moral, estado de perigo, lesão, esse vício ele é mais grave. E esse contrato de compra e venda é anulável, tá? Conforme as nossas regras da parte geral do nosso Código Civil, sempre, lembre-se sempre, né, do artigo 171, nesse caso, o inciso 2º, tá? Avançando para o segundo elemento, que é a coisa, essa coisa ela deve ser lícita, determinada na ideia de coisa certa, ou determinável, ou seja, uma coisa incerta indicada seja pelo gênero ou seja pela quantidade. Tá? O nosso artigo 483 do nosso Código Civil vai tratar para nós da compra e venda daquilo que a gente estava trabalhando aqui um pouquinho no início, daquela venda futura, da coisa futura. Contratos de encomenda, podemos dizer assim. Mas se essa coisa futura, nós temos a ideia de uma possibilidade de existência num posterior momento, sob pena da ineficácia desse contrato, né? Salvo se essas partes tiverem a intenção de celebrar o contrato aleatório. Se for um contrato aleatório, que foi o exemplo que eu dei para vocês antes, a gente vai depender da sorte ou do risco desse contrato, beleza? Então, a gente já trabalhou essa questão. E, além disso, vocês sempre têm que estar norteados pela ideia da boa-fé, né, objetiva. Ou seja, a gente vai recomendar sempre para o nosso cliente que, no momento da realização desse contrato de compra e venda sob encomenda, o vendedor ele já precisa ter essa coisa à sua disposição, tá? Então, boa-fé objetiva, a gente vai recomendar que no momento da realização desse contrato, essa coisa já exista e essa coisa já esteja à disposição, tá? Além disso, essa coisa, ela deve ser também alienável,
beleza? O que é uma coisa alienável? É uma coisa que deve ser consumível no âmbito jurídico. Tá? Uma coisa alienável é algo que pode ser consumida no âmbito jurídico. Isso também está lá na parte geral do Código Civil, no artigo 86. Tá? A venda de um bem inalienável, ou seja, vem de meu nome, imagina, vem de meu nome para alguém. É um bem inalienável. Um bem de família, né? Voluntário ou convencional, vocês vão estudar bem de família, voluntário ou convencional no nosso lá também no direito de família, quando você no final do direito de família, só que diante de um bem inalienável, nós temos ali uma ideia de uma coisa considerada nula, seja pela ilicitude desse objeto, tá? Ou por fraude à lei imperativa. Então, se nós estivermos diante de bem de família e alienarmos esse bem que é inalienável, nós estaremos diante de um contrato nulo. E outra ideia, para a gente já caminhar para o nosso final da aula de hoje, é a de que esse contrato, né, essa coisa, melhor dizendo, deve ser obrigatoriamente de propriedade do vendedor. Tá? Então, a pessoa que está vendendo deve ser a pessoa que é titular dessa propriedade. Tá? Ou, senão, a gente vai estar diante daquela ideia da evicção que a gente tratou, venda não domínio, que é realizada por aquele que não é dono dessa propriedade. E nós temos que a nossa ideia da venda a não domínio, ou seja, a pessoa que vendeu não é o titular, não é a pessoa que possui o domínio sobre essa propriedade, nós estaremos diante da ineficácia desse contrato e não da inexistência desse contrato. Ou seja, novamente, escada pontiana, esse contrato ele existe, mas ele não possui eficácia. E também ele, às vezes, muitas das vezes, ele é válido, tá? Por exemplo, num contrato, deixa eu pensar aqui, um contrato de compra e venda de bem imóvel que você não possui ali a propriedade. Você vai fazer o contrato de compra e venda novamente, só que esse contrato você não está transferindo a propriedade, mas sim os direitos sobre essa propriedade. E aqui, na verdade, bem, esse exemplo é um pouco complexo, né? Mas imaginemos aqui, você fazer uma tradição, né? Fazer, aliás, melhor dizendo, você fazer ali uma bens móveis, vamos imaginar bens móveis, né? Estou com um carro e eu vendo esse carro para alguém, só que esse carro, ele vai ter um contrato, ou seja, eu e a Brenda formulamos um contrato, esse contrato existe, esse contrato é válido, tá? Só que esse contrato, ele não vai ter eficácia. Por que eu digo isso? Como eu falei para vocês, dentro dessa ideia de aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, nós teremos a ideia de manifestação de vontades. Ou seja, estou manifestando a vontade de vender esse bem, só que esse bem não é meu, e Brenda está manifestando a vontade de comprar esse bem que é meu. Ocorre que eu não sou dono, eu não sou titular desse bem. Então, eu vou vender esse bem, esse contrato existe e ele é válido, mas essa tradição não vai alienar essa propriedade. Ou seja, se eu fizer a tradição desse bem, peguei o carro e fiz a tradição, entreguei o bem à Brenda, essa tradição ela não vai alienar esse carro. Ou seja, não vai existir a eficácia desse contrato. Beleza? Deixa eu ver, acho que eu coloquei algumas questões aqui. Não, aqui já é escritura. Pois bem, aqui a gente já vai caminhar mais para a ideia de preço agora, né? O preço, pensando assim, para a gente ser bem breve, né? Nada mais é do que a remuneração, o pagamento desse contrato, né? Esse preço, ele tem que ser determinado, tem que ser um preço certo, esse preço tem que ser em moeda nacional corrente e pelo valor nominal, tá? Então, nós temos um preço certo, um preço determinado, um preço na moeda corrente e pelo valor nominal. E o preço, via de regra, ele não pode ser fixado de forma expressa em moeda estrangeira ou em ouro, tá? Sob pena de nulidade absoluta do contrato. Mas existe uma exceção, que é
na compra e venda internacional. Tá? Nós temos o Decreto-Lei 857 de 1969, que vai trabalhar essa ideia de que no contrato de compra e venda internacional pode sim ser fixada a moeda estrangeira. Tá? Basicamente, eu vou mandar um esquema para vocês no WhatsApp, para vocês analisarem depois, mas nós temos 4 possibilidades de preço. Preço por cotação, preço por avaliação, preço tabelado e preço médio e preço unilateral. Preço por cotação está lá admitido na regra do artigo 487 do Código Civil, que nada mais é do que a fixação em função de índice ou função de parâmetros que são bem objetivos, né, de determinação, por exemplo, o caso do dólar, caso do ouro, desde que seja correspondente com a nossa moeda nacional. O nosso preço por avaliação é aquele preço arbitrado pelas partes ou por um terceiro, que é um terceiro que as partes estabelecem ali uma relação de confiança, que é mais comum, no meu ponto de vista, né, na venda de bens imóveis, a nossa avaliação por uma corretora de imóveis, por uma imobiliária, né, por especialista. Muitas das vezes as pessoas que compram um carro também levam uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem um conhecimento com mecânica, algo nesse sentido. Preço tabelado ou preço médio é uma inovação do nosso Código Civil de 2002, que vai trabalhar, assim, preço tabelado é uma questão um pouco mais complicada. Soja, às vezes o povo coloca preço tabelado, às vezes, porque quando você coloca preço tabelado, às vezes vai para o judiciário vai ter que trabalhar uma ideia de um preço médio, preço tabelado, talvez a ideia da tabela FIP, enfim. Bem, preço tabelado é algo que a gente acaba não aplicando Não, a gente aplica bastante, mas assim, é algo que aqui no nosso dia a dia é um pouco mais raro, tá? E o preço unilateral, que vai consagrar ali uma nulidade na compra e venda, se a fixação desse preço foi deixado somente pela vontade de uma das partes, ou seja, só uma das partes escolheu esse preço, tá? Só que vai surgir uma dúvida acerca desse preço fixado de forma unilateral, tá? E aqui a dúvida vai ser acerca de que, se esse comando, que é um comando do nosso Código Civil, que é o 489, ele está proibindo o que a gente chama de preço de cartel, né? Aquele preço que já é um preço, entre aspas, tabelado, aquele preço em que já existe uma prática, muitas das vezes, e que existe um prejuízo para o direito da concorrência, ou seja, um grupo de empresas se reúnem para estabelecer ali acordos sobre a fixação e elevar esses preços, cotas de produção, etc. Então, dentro dessa ideia de preço unilateral, de fixação de cotas, nós estaremos diante de uma possibilidade de uma nulidade dessa compra e venda. Tá? Então, nós estamos aqui avançando no nosso contrato de compra e venda. Deixa eu só interromper aqui o meu PowerPoint.